Não é claro? Você tá na aula certa? Entrei na aula errada, desculpa. Oi, fala de novo que eu não entendi. Entrei na aula errada, desculpa. Ah, então tá bom. E agora é com o terceiro A. Bom dia, Chiara. Só um minutinho que a gente já começa. Ok. Agora vai ficar lá com a sua titia, vai. Por favor, para a mamãe dar aula. Vai. Anda, Isaac. Carregou aí para você? Filho, Carregou. por favor. Isaac, deixa eu trabalhar. Só um minutinho, Chiara. Deixa eu ver se alguém Tá pega bom, professora. para mim. Hoje tá complicado, viu? Meu filho não quer ficar com a tia Nossa. e não quer me deixar trabalhar.
Eu sei como que é isso. E só tem 2 anos, como que você explica? Tá falando, eu tive que te pedir para esperar para mim pôr ele deitado aqui perto de mim, onde eu tô. Eu tive que vir pro meu quarto para ficar na minha cama enquanto eu dou aula, você acredita? Oh, meu Deus. Não quer sair perto de mim para nada. Tá difícil hoje. Aí, vamos lá. A aula hoje é uma aula mais introdutória que vai falar sobre poliedro, tá? É o cubo em si. Então, aqui tem alguns exemplos. Ó, a área do prisma, na verdade, né? Então, o prisma é o formatozinho do Não cubo. tá aparecendo pra mim. Não tá? Não tá. Eita. Então, não vou ter como usar esse material. Peraí que eu vou ver a outra aqui, tá? Tá bom. Quem não quer abrir? Deixa eu ver aqui. Hoje tá de rosca, hein, Chiara? Hoje tá, viu? E sua menininha tá melhor? Tá melhor, graças a Deus. Ela tá aqui dormindo. Ah, que bom, hein? Nossa, o meu acorda cedo demais. E a minha acorda lá para 9 horas. Ai, que coisa boa. Se eu acordasse esse horário, tava excelente para mim. Me acorda cedo, cedo, cedo. Não dorme de jeito nenhum. Até mais Nossa. tarde. Se pôr o menino para dormir, ele tá 6 horas da manhã, já tá de pé. Pronto. Peguei um outro material aqui. Acho que esse aqui agora vai aparecer para você direitinho. Ainda não é esse que eu quero. Esse aqui, então. Já que o outro que eu quero não abre, então a gente vai nesse aqui. Então, ó, agora abriu? Abriu, professora. Tá, a gente vai falar de poliedros. Poliedros entra prismas, cubos, tá? Então, prisma tem todos esses formatos aqui, tá? Aí vamos lá. Ele pode ser reto e ele pode ser oblíquo. Oblíquo quer dizer que ele tem uma inclinação perpendicular à base, como esse formatozinho aqui. Então, os elementos dele, né? Vamos identificar pelo menos os seus elementos. Ele tem uma base, a base dele é duas, tá vendo? Ó, uma superior e uma inferior. Aresta lateral, face lateral e altura. O quadrangular, ele tem, ó, a área da base é o SB aqui, que é a lateral ao quadrado, face lateral ao quadrado. A área lateral será 4 vezes os lados, tá? Como os lados são 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então, teremos 4 vezes o lado vezes a altura.
E então a área total de um prisma regular é o somatório da área lateral mais a área da base. E como nós temos duas bases, é 2 vezes a área da base, tá? Então, essas são as 3 fórmulas para calcular a área de um prisma, principalmente prisma regular. Quadrangular regular, né? Já o triangular, como ele tem esse formato aqui, ó, então a área da base dele será lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, porque ele tem 3 lados, dividido por 4, tá? E a área lateral é 3 vezes o lado vezes a altura. Então, vou ter 3 vezes o lado vezes a minha altura. E a área total é o somatório da área lateral mais a área da base, que é, ó, lado vezes 2 vezes a área da base. Também 2 vezes a área da base, porque a gente tem 2 bases, ó, uma aqui superior e outra inferior, tá? Tá conseguindo acompanhar? Sim, professora, estou conseguindo. O prisma hexagonal, então, como são 6 lados, a gente vai ter que multiplicar por 6. Então, a área da base será 6 vezes o lado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. A área lateral dele é 6 vezes o lado vezes a altura. Então, 6 vezes o lado, porque possui 6 lados, vezes a altura. E a área total é o somatório da área da base vezes a área lateral. Então, ó, a área lateral mais 2 vezes também a área da base, porque eu tenho uma base aqui em cima e uma base aqui embaixo. Então, ó, a área lateral de um prisma reto será a soma, né, das áreas das faces laterais, por isso 2 vezes a face. Como o caso do prisma reto será do mesmo jeito, ó. Tá vendo? A área lateral, tá vendo? Nós teremos aqui, ó, a área vezes a altura, base vezes a altura, então todos os lados vezes a altura. O volume, então a gente viu lá a área e agora o volume. O volume do prisma, né, também é o volume do paralelepípedo, que é calculado por essa fórmula aqui. Volume vai ser igual a área, todos os lados dele. Você vai multiplicar todos os lados que ele tem. Então, será o lado A, o B e o C, como representado na figura aqui. Só um minutinho, Tiara. A minha mãe chegou aqui para ficar com meu filhote. Graças a Deus. Então, ó, o volume vai ser o lado, tá? Aí, ó, lado 1, lado 2, L vezes L vezes a altura. Quer dizer o seguinte, lado ao quadrado vezes a altura. Resumindo, o volume a gente vai calcular pela área da base vezes a altura. Lembrando que a base sempre multiplica por 2. Então, aqui vamos a um exemplo. O volume de um prisma quadrangular regular, cujo lado de base é 2 centímetros e a altura é 5, então a gente vai usar, ó, volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Como a nossa base é 2 centímetros, nós vamos fazer 2 vezes 2, porque nós temos 2 bases, tá? Então, nós teremos aí 2 vezes 2 vezes a altura, que é 5. Então, o volume é 20 centímetros cúbicos. Dá para compreender, né? Outro exemplo. Num prisma triangular regular, com a altura de 4 metros e a altura da base medindo 3 vezes raiz quadrada de 3 metros, o volume e a área total são respectivamente iguais a, primeiro, vamos determinar a altura dele, tá? O lado dele, na verdade, porque a gente tem a altura,
A gente tem a base e está pedindo para calcular o volume. Se a gente não tiver o lado, não tem como a gente calcular a área da base. Então, eu preciso saber o lado dele, que é o que eu não tenho, para depois encontrar a base dele, a área da base, para depois fazer a área total. E a área total, o que que é? O somatório da área lateral mais a área da base, para depois eu calcular o total, tá? Depois que eu tiver, então, a minha área da base, eu posso calcular o meu volume, porque o volume dele é a área da base vezes a altura, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir qual é a minha altura, o meu lado. Então, ó, como o meu prisma ele tem a altura de 4 centímetros e a base 3 raiz quadrada de 3, então eu vou usar a fórmula da altura dele. A altura é igual o lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, a gente tem aqui que a base dele é 3 raiz quadrada de 3. A altura da base, na verdade. A altura da base é 3 raiz quadrada de 3, tá? Então, nós vamos ter igual a nossa formulazinha, lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? Numa situação como essa daqui, ó, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, a gente vai ter 2 vezes 3 raiz quadrada de 3. Vai ficar quanto? 6 vezes raiz quadrada de 3 é igual ao lado vezes raiz quadrada de 3. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, lado, isolar o lado, nós teremos aí 6 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Então, isso aqui a gente pode anular, e aí vai sobrar somente lado igual a 6, tá? Então, agora eu descobri a lateral, o meu lado, agora eu posso calcular a minha área lateral e eu posso calcular a minha área da base. Então, vamos para a nossa área da base. A área da base é lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, agora é só a gente substituir. A área da base é igual a 6 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. A área da base vai ser 9 raiz quadrada de 3 metros quadrados, porque raiz quadrada de 3 não tem como nem fatorar, tá? Tá acompanhando aí, né? Esse é um pouquinho mais complicado os cálculos, exige um pouquinho mais de atenção, mas tá dando para entender? Tá, dando para entender, professor. Então, ótimo. Agora eu posso calcular o meu volume. Vou deixar a área lateral para a gente calcular ela depois, tá? Porque aí ele pediu o volume, depois para a gente calcular a área total, a gente precisa calcular a área lateral, tá? Então, volume, basta eu calcular a área da base, que é o que eu já tenho, vezes a minha altura. Então, eu vou ter volume será igual. Quem é a minha área da base? É lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4 vezes a altura. Então, a área da base será quanto? 6 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4 vezes o 4, que é a altura total do meu poliedro. Então, ó, resumindo isso aqui, eu vou ter, ó, aqui, ó, 4 multiplicando aqui, 4 no denominador, a gente corta, tá? Então, esse 4 no denominador que tá multiplicando aqui pode ser cancelado. Então, ó, a gente vai ter 36, 6 vezes 6, 36, raiz quadrada de 3 metros cúbicos, esse é o volume do nosso poliedro. Agora, a gente pode calcular a nossa área lateral. A área lateral é 2 vezes o perímetro da minha base vezes a minha altura, tá? Então, ó, o que que eu vou ter? 2 vezes 6, tá? Vezes a altura. A área lateral será quanto? A minha área, o meu lado aqui, 2 vezes a minha lateral. Lateral não é 6? Então, 2 vezes 6, 18 vezes 4. A área lateral vai dar 72 metros quadrados. Agora, eu posso determinar a área total. A área total é
a área da lateral mais 2 vezes a área da base. Então, eu vou ter 72 mais 18, que é a minha área da base, 18 vezes raiz quadrada de 3 metros quadrados, tá? Por que 18? Porque é 2 vezes a área da base. A área da base não é 9 vezes raiz quadrada de 3? Então, eu vou ter 2 vezes 9 raiz quadrada de 3, tá? Por isso, é 18 vezes raiz quadrada de 3 metros quadrados. Então, basta eu somar isso daqui. Que aí eu tenho a área total. 72 mais 18, raiz quadrada de 3 metros quadrados. Então, é isso. Hoje a gente vai ficar só até aqui. Próxima aula a gente prossegue, tá? Com mais exercício. Tá, Chiara? bom. Tá bom, professora. Deixa eu anotar aqui sua presença. Tá bom. Hoje a gente só tem uma aula, eu acho, né? Não, tem sim. É só uma mesmo. Acho que amanhã ou depois de amanhã que nós teremos 2 aulas. Aham. Gente, trabalhar com menino pequeno é uma benção. Ele riscou todo o meu negócio de chamada. Nossa. Ei, Isaac. Deixou aqui o registro dele. Ainda bem que não é documento assim importante, né? Prontinho, Chiara, tá aqui sua presença. Obrigada pela presença na aula. Tenha um bom dia e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, professora. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.